Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pereira e nesse vídeo vou te apresentar um resumo do meu método de escrita para a redação do Enem, os meus 7 passos. Separei esse vídeo em 3 momentos para que fique bem organizado e tu entenda o que tu vai encontrar do início ao fim aqui em que a gente estiver juntos compartilhando esse momento, tá? Então os 3 momentos desse vídeo são: primeiro momento, o que são os 7 passos, que negócio é esse de 7 passos, que história tem esses 7 passos, né? O segundo momento já é uma preparação para tu entender os 7 passos, aquilo que eu chamaria até de passo zero, né? E o terceiro momento são os 7 passos em si, um resumo dos 7 passos, né? E ao longo do vídeo tu vai entender por que eu tô batendo tanto nessa tecla de que isso aqui é um resumo dos 7 passos, tá? Então, vamos lá, sem mais enrolação. São esses os 3 momentos que tu vai viver aqui junto comigo. O que são os 7 passos, primeiro momento. Segundo momento, já preparar a tua consciência, né, preparar o terreno para que tu entenda os 7 passos, tá? E o terceiro momento já é os 7 passos em si, o resumo deles, na verdade, tá? Muito bem, então o primeiro momento é o que são os 7 passos. Os 7 passos são o meu método, eu eu descobri esse método, né? Eu digo descobri porque não fui eu que criei, obviamente, os critérios de correção do Enem, né? Óbvio, os critérios estão previstos nos documentos oficiais do Enem, do INEP, do Ministério da Educação. O que eu descobri foi o caminho mais simples possível, pelo menos o mais simples que eu conheço, para que qualquer pessoa consiga tirar acima de 900. Para que qualquer pessoa bote na sua redação aquilo que todas as redações acima de 900 têm, né? O que essa pessoa precisa é basicamente ser alfabetizada. Tu é uma pessoa alfabetizada, se tu entender os 7 passos e colocar em prática, tu vai tirar acima de 900 porque não tem erro, né? Ele basicamente é inspirado naquilo que todas as redações acima de 900 têm, né? Uma espécie de lei geral de todas as redações acima de 900 e eu criei um caminho para que qualquer pessoa consiga sair do zero, né? Cumprindo os passos e tirar acima de 900. Então é um método, né? O fato de ser um método é comprovado porque não sou só eu que posso explicar os 7 passos, né? Eles podem ser explicados pelos meus alunos, por quaisquer outras pessoas que venham a conhecer, e isso faz do método um método autêntico porque ele independe do seu descobridor, né? Assim como não é só Pitágoras que pode explicar o teorema de Pitágoras, né? Evidentemente, pessoas que não criaram, que não descobriram o teorema de Pitágoras, explicam o teorema, explicam a sua lógica, né? A relação entre os catetos e a hipotenusa já existia antes de ser descoberta, né? O que Pitágoras descobriu foi a descrição passo a passo dessa relação, né? E outras pessoas podem explicar, como tu já deve ter ouvido falar, ter aprendido, e tu pode inclusive explicar o teorema de Pitágoras sem tê-lo criado, tá? Assim são os 7 passos também, eles podem ser explicados, como já foram explicados por vários alunos meus que aprenderam os 7 passos comigo, ensinaram colegas que por sua vez tiraram acima de 900, né? Provando que é um método, tá? O que eu estou apresentando aqui é um resumo dos 7 passos, porque esses 7 passos são ensinados detalhadamente dentro das minhas plataformas pagas. Eu tenho uma plataforma específica para a redação do Enem, onde eu explico aprofundadamente os 7 passos, né? Tem uma aula para cada um dos 7 passos e tem todo um universo de conteúdos dentro da minha plataforma paga, onde eu explico os 7 passos detalhadamente, mostro redações e exemplos que fizeram, que colocaram os 7 passos em prática, mostro redações que não foram os meus alunos meus e que não conheceram os 7 passos, mas a gente consegue ver os 7 passos também na redação de quem não aplicou os 7 passos, né? Revelando que eles não são uma invenção da minha cabeça, mas eu simplesmente descobri aquilo que há em comum entre todas as redações acima de 900 e transformei isso em passos. Então, até esse vídeo aqui, eu ensinava os 7 passos exclusivamente dentro das minhas plataformas pagas, né? Que tem uma série de conteúdos, uma série de atendimento
atendimentos aos quais os alunos têm acesso, por isso que é um serviço pago, né? E eu tô aqui gravando esse vídeo numa versão justamente gratuita para alcançar mais pessoas e para ter aqui uma versão resumida dos 7 passos, tá? Então, os 7 passos são esse método que não precisa ser só explicado por mim. Eu posso falar 5 minutos sobre os 7 passos ou posso falar 5 horas, o que também prova o quão autêntico é esse método, né? Todo método é passível de sintetização ou de expansão, né? Provando que ele tem camadas de profundidade para serem descobertas, mas ele também pode ser sintetizado numa equação simples, né? Então, os 7 passos são essa metodologia que nem se resumem a ser um modelo pronto de redação, porque isso não é um método, isso é simplesmente a pessoa copiar e colar as palavras, né? E também não são aquelas dicas meio soltas sobre redação, como, por exemplo, dicas que talvez tu já tenha ouvido, como comece a redação com repertório cultural. Isso é uma dica solta. Isso não é um método, isso não é encontrado em todas as redações acima de 900, então não pode ser visto como uma lei geral de toda redação acima de 900, porque nem todas as redações que tiram 900 pontos ou mais, né, começam com repertório cultural. Nem todas as redações nota 1000, nem todas as redações nota 1000. Então essas dicas soltas que tu já deve ter ouvido, como use repertório na introdução, ou não repita palavras, né? Sinônimos para a palavra problema, né? Ou, sei lá, operadores argumentativos para a sua redação. Essas dicas meio soltas, né? Também não são 7 passos, porque eles são uma metodologia completa que te leva do 0 ao 900, desde que tu seja uma pessoa alfabetizada, tá? Então, por isso que é um método descoberto, né, criado por mim, vem de anos e anos e anos de trabalho, em que eu fui deixando de ser esse professor, porque eu também era esse professor que eu passava modelos prontos de redação com frases feitas que os alunos simplesmente copiavam, mas aí isso não é escrever, isso é copiar. Isso te torna, na minha opinião, um gravador ou um papagaio, mas não um ser humano que pode analisar a situação em que vive, ponderar qual a melhor solução e escolher suas próprias palavras a partir de decisões deliberadas, né? Isso é ser humano, né? Não é copiar. Acho que copiar é nos animalizar, né? Por isso que modelos de frases, modelos prontos de redação com frases já pré-prontas que a pessoa copia e cola, eu entendo que as pessoas precisem disso, eu entendo que é um recurso usado, eu acolho o teu sentimento, caso tu já tenha buscado por isso, mas eu, como um profissional dessa área, que dedico, né, minha vida profissional a entender o que é a escrita, o que é a linguagem e quais são os conhecimentos historicamente acumulados sobre essa área, tenho o dever de te dizer que isso não é escrever, tá? Então, os 7 passos não são um modelo pronto de frases feitas e também não são dicas soltas, são uma metodologia minha, né? Eu criei e a venho ensinando desde 2019. Outra coisa importante para finalizar essa primeira etapa de apresentação, para tu entender o que são esses 7 passos, em 2019, 127 pessoas tiraram 900 pontos ou mais na redação do Enem usando os 7 passos. 127 pessoas que me disseram, né? Eu tenho o nome e sobrenome dessas pessoas anotado. Então, disseram, eu abri a redação do Enem, abri a prova, apliquei os passos e tirei 900 ou mais, tá? Enem 2019. No Enem 2020, foram 141 pessoas que, mesma coisa, tem um nome, sobrenome, arroba e e-mail de algumas, né? Que me disseram também, Felipe, apliquei os 7 passos e tirei acima de 900. Então, 2019, 127 pessoas. Enem 2020, 141 pessoas. E esse vídeo aqui está indo para o ar antes do Enem de 2021, né? E serve, inclusive, como um impulso aí, né? Para que mais pessoas conheçam os 7 passos, nem que seja nessa sua versão resumida, e que alcancem acima dos 900, né? Só para citar uma história que me ocorreu aqui, uma menina chamada Giovana Macedo conheceu uma versão resumida dos 7 passos, tá? 7 dias antes do Enem 2019. Ela estava no primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio,
tá? Ela conheceu essa versão resumida, muito parecida com essa que tu tá conhecendo agora, e 7 dias antes do Enem, ela tirou acima de 900. Ela falou, aplicou os passos e conseguiu, né? Então, assim, então, por isso que é um método, porque ele é diferente de coisas que tu já ouviu por aí, como, por exemplo, redação é prática, tem que escrever muito. Eu tenho alunos que aprenderam os 7 passos, fizeram 2 redações ao longo do ano e tiraram 920. Eu tenho alunos que escreveram muitas redações até sentar bem e entender os 7 passos, mas depois que tiraram acima de 900 um ano no Enem, passaram os próximos 2 anos sem treinar a redação e foram lá, aplicaram os passos e tiraram acima de 900. Porque tem um padrão, porque tem uma regularidade, né? Então, é muito único, né? E é por isso que eu tenho que também... E por isso a necessidade do segundo momento do vídeo, agora onde a gente está entrando aqui, nesse segundo momento, em que eu tenho que preparar um pouco tua consciência antes de explicar os 7 passos, tá? Então, voltando, né? 3 momentos nesse vídeo. O primeiro é o que são os 7 passos, que história mais ou menos eles têm, por que são um método, né? Que resultados eles já geraram e que relação isso tem com a minha vida, né? Te contei um pouquinho aqui nesse primeiro momento, e agora o segundo momento é já começando a preparar a tua cabeça para daí a gente entrar no terceiro e último momento desse vídeo, que daí eu vou explicar o resumo dos 7 passos, tá? Mas, então, o que eu preciso te dizer neste segundo momento do vídeo para te preparar para entender os 7 passos? E por que eu preciso também dessa mínima preparação? Porque se eu saio ensinando, se em vez de contar toda essa história aqui, contar esses casos, esses resultados, te falar do método e te preparar, se em vez de fazer tudo isso, eu simplesmente começasse a gravar o vídeo e dissesse passo 1, passo 2, passo 3, os 7 passos eles são tão diferentes da maioria das coisas que tu ouviu por aí sobre redação do Enem, que eles talvez não fossem percebidos como algo prático, simples, efetivo, baseado em resultados, né? E baseado, né, simplesmente no que as redações acima de 900 fazem, né? Então, eu preciso que tu reflita um pouco sobre como a maioria das orientações que tu ouviu, não que elas sejam mal intencionadas de maneira nenhuma, mas elas não são tão efetivas, né? Eu vou dar um exemplo que eu falei há pouco tempo aqui no início do vídeo, vou retomar. É muito comum, seja em modelos prontos de redação, seja em Studigram, Instagram, sei lá qual é a rede social que vai surgir no futuro, mas que provavelmente vai reproduzir esse tipo de orientação para a redação do Enem, que é: comece sua redação com repertório cultural, comece sua redação com citação de filósofo, com uma série, e tem que começar, né? Isso é uma invenção de eu não sei quem inventou isso, mas isso não está escrito na cartilha de redação do Enem, em nenhuma das versões da cartilha, em nenhum ano, nunca esteve escrito assim: a redação para tirar nota 900 ou mais, ou nota máxima, tem que começar com o repertório. Isso não está escrito no documento oficial do Enem. E nem é encontrado em todas as redações acima de 900. Eu tenho dezenas, né, para não dizer centenas, mas dezenas de alunos meus que não começaram a redação com o repertório e tiraram 980. Vários, né? E perderam um ponto apenas em gramática, ou seja, não perderam nenhum ponto na competência que avalia repertório cultural, que é a competência 2. Esses alunos, eles colocaram o repertório onde eu indico para colocar, que é o mais fácil, não estou dizendo que é o único, que é no desenvolvimento, e gabaritaram a pontuação de repertório, né? Então, assim, comece a redação com repertório. Isso não é uma lei geral de todas as redações acima de 900. Ou, não repita palavras, porque você vai perder ponto. Isso também não é verdade. Eu tenho alunos, para citar um caso aqui, uma aluna chamada Júlia Guedes, que usou a mesma palavra 12 vezes na redação dela. 12 vezes. A redação dela era sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, o tema do Enem de 2019, e ela escreveu a palavra cinema 12 vezes. 12 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes, né? E tirou 980. Não perdeu nenhum ponto
por repetir palavras, tá? Que seria mais ou menos possivelmente descontado na competência 4, né? Que tem a ver com conectivos, com capacidade de usar palavras, né? Para construir suas frases de maneira genérica. Ela perdeu pontos em gramática, em vírgula, em acento, em crase, né? Ela não perdeu pontos por repetir palavras. Então, isso tá tudo lá, inclusive no meu perfil de Instagram. Não sei em que momento tu tá vendo esse vídeo, mas eu tenho todos esses exemplos documentados. Inclusive dentro da minha plataforma paga, né? Eu mostro esses exemplos explicitamente, assim, mostrando o nome, sobrenome da pessoa e o espelho de redação dela original com a nota, né? Oficial. Então, é preciso que a gente reflita um pouco sobre, será mesmo que eu preciso engolir um dicionário e não repetir palavras para tirar acima de 900? Será que eu preciso ter um repertório sobre o tema, que é outro mito também, né? Outro mito, né? Se cai o tema sobre tecnologia, eu tenho que ter um repertório de tecnologia. Se cai um tema sobre saúde, eu tenho que saber qual é o artigo da Constituição que envolve saúde. E não, isso não é verdade, isso não se verifica nas redações, nem nas redações nota 1000, nem nas redações nota 1000. O que nós vemos nas redações nota 1000 e nas redações acima de 900 são repertórios culturais vinculados com as ideias do texto, da redação do aluno, não vinculados ao tema, não vinculadas diretamente ao tema. Eu posso pegar um repertório, né? O que é um repertório cultural, para quem estiver muito perdido? É alguma ideia, algum conhecimento de outras áreas, né? Um filósofo pode ser, um historiador, uma cientista que falou determinada ideia, ou uma referência a um livro de literatura, uma série, referência à novela da Globo. Já tive aluna tirando acima de 900 com um repertório cultural na novela da Globo, entendeu? E é um conhecimento externo, né, que não está no texto de apoio, que revela o teu repertório cultural, o teu contato cultural com a sociedade, como é que tu consegue aportar ali, né, trazer pro teu tema, pra tua redação, na verdade, aquilo ali. Então, não tem que ser um repertório vinculado ao tema, tem que ser um repertório vinculado à tua ideia, né? E eu já mostrei também lá no meu Instagram e dentro da minha plataforma, eu faço isso mais detalhadamente. Eu tô marcando essa diferença só para tu entender o que é a minha plataforma paga, que é o serviço, né, pago, do qual eu me sustento, né? As pessoas às vezes acham que o professor tem que fazer trabalho voluntário, né? E seguirei aqui tendo sempre uma versão gratuita do meu serviço, né? Sempre, né? Tô aqui produzindo 7 passos para isso. Esse resumo, né, para isso, mas só para tu entender, né, o que é o resumo do que é a minha plataforma paga mais aprofundada com outros conteúdos, né, que apresentam o universo dos 7 passos de maneira mais completa. Então, mas eu tenho também no meu Instagram lá aberto alunas e alunos que usaram o mesmo repertório no Enem 2018 e tiraram 960, 980, o mesmo repertório no Enem 2019 e o mesmo no Enem 2020, ou seja, o mesmo repertório em temas completamente diferentes, porque o repertório não tem que estar conectado ao tema, ele tem que estar conectado à tua ideia, ponto, né? Então assim, esse segundo momento desse vídeo aqui é para tu começar a entender que os 7 passos, eles vão ir contra, eles vão se chocar com esse universo aí que tu ouviu a vida toda, que tem que começar com o repertório, tem que blá blá blá, tem que blá blá blá, tem que blá blá blá, né? Não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque isso não está previsto nos documentos oficiais do Enem, na cartilha de redação, e não é o que nós verificamos nas redações acima de 900. Foi daí que eu tirei os 7 passos, dos documentos oficiais. Eu também era esse professor que dizia que tu tinha que ser criativo, que tua redação tinha que ser isso e aquilo. Mas eu comecei a simplesmente ler uma redação 900 mais e as redações nota 1000, uma depois da outra, várias, e vi que o que elas têm em comum não é o que nos ensinam. Tá, Felipe, mas eu li uma redação nota 1000 que começava com repertório. Beleza, eu sei, mas isso não é uma constante em todas as redações acima de 900. Não pode ser visto como uma obrigação. Tu pode começar com repertório, mas não é o caminho mais simples. E também pode fazer tu perder muito tempo lá na hora de escrever. E lembra que não adianta tirar uma nota boa de redação, a gente tem que fazer rápido, porque tem 90 questões para fazer no mesmo dia, né? Então, e outra coisa, né, que eu ainda nem mergulhei muito aqui, mas a redação do Enem é uma redação que vai ser lida em 60 segundos.
Em 60 segundos. Existem entrevistas de corretores e corretoras de redação que dizem explicitamente isso. Eles têm que corrigir 100 redações por dia, no mínimo. 100 redações por dia, no mínimo. Tu não consegue ter dimensão do que é ler 100 textos. Às vezes e isso saiu uma matéria no Guia do Estudante, agora 2021. Foi ali por setembro, se eu não me engano. E a corretora dizia, olha, a gente tem que corrigir 100 redações por dia, às vezes 200. Às vezes 200 por dia. No momento que eu tô te gravando esse vídeo, eu corrijo aproximadamente 10 redações por semana. Corrijo 10 por semana. E a minha vida, se eu deixar acumular, vira um inferno, tá? Quando eu tenho que ler 8 redações sobre o mesmo tema, 8 redações, a minha cabeça se estressa, se confunde, eu tenho que dar um tempo para poder ler com a calma necessária a redação, né? Os corretores do Enem, na hora que o bicho pega, tem que ler 100 a 200 por dia. Então, assim, e para mais de 80% delas, né, eles vão dar entre 0 e 760. Então, a tua redação vai ser lida por alguém que vai ter lido 80 textos muito ruins. Muito ruins. Por isso que o teu texto não precisa ser... Tu não precisa virar a encarnação do Machado de Assis para fazer a redação que tire acima de 900. É só uma ideia que colocar na tua cabeça. Se a redação for organizada, se ela abordar o tema e for organizada, ela vai tirar acima de 900. Mesmo com erro de gramática. Mesmo repetindo palavra. Mesmo não colocando repertório na introdução. Ponto. Mesmo não usando outro sim, destarte. Essas palavras aí que tu... nunca vai falar na vida, nunca vai escrever, vai usar só nessa coisa chamada redação que te disseram que tem que usar, né? Então, enfim, eu não vou me aprofundar muito aqui porque eu quero mergulhar direto já aqui na versão resumida dos 7 passos, mas é muito importante que tu entenda isso. E eu tô falando muito, muito, muito brevemente sobre esse universo de fantasias que poluem a tua cabeça e que com o tempo eu tô começando a entender que é o verdadeiro... O que realmente te impede de tirar acima de 900 não é a redação, não é teu conhecimento com repertório, não é teus erros gramaticais. O que te impede de tirar acima de 900 é que tu não te sente capaz. É que tu acha que nunca vai dar. Porque, afinal de contas, o jeito que te ensina não é bom. Tem que começar com repertório, tem que botar 3 repertórios, não pode repetir nenhuma vez. Se eu escrever problema na linha 1 e escrever problema na linha 17... a minha mão vai começar a queimar, a redação vai engolir minha mão e eu caio, né? Vai abrir um alçapão embaixo de meus pés, eu serei engolido pelo INEP porque eu repeti uma palavra 2 vezes, né? E aí os alunos tirando 980 repetindo a mesma palavra 12 vezes, né? Então, existe uma diferença entre o mito e o fato, né? E a maioria de vocês, e tu provavelmente, né? Existe uma grande probabilidade de tu tá engolido no meio dos mitos, né? Nesses mitos aí que tu já ouviu, que tu acredita muito neles, né? Então, talvez a gente precise começar a olhar para essas crenças aí e ver se elas realmente são... Se elas vão te levar em algum lugar bom, né? Ou se elas só te fazem patinar numa nota ruim e na insegurança, tá? Muito bem, então, feitos esses 2 primeiros momentos, né? Que são muito, muito breves, aqui eu tô muito brevemente, eu vou agora te apresentar esse resumo dos 7 passos. Tá? São 7 passos, são passos que tu tem que cumprir mecanicamente, né? E a redação vai sair organizada como as redações acima de 900, tá? É estrutura, né? Então, assim, primeira coisa, dos 7 passos, do 1 ao 7, os 3 primeiros, eles devem ser cumpridos antes da primeira linha ser colocada no papel. Os 3 primeiros, são 3 passos iniciais que organizam o teu planejamento de texto, que é o coração da tua nota acima de 900, tá? Então, quais são os 3 primeiros passos, tá? Eu vou explicar os 3 assim numa tacada e depois eu falo um pouquinho brevemente sobre cada um. Passo número 1, decorar as exatas palavras do tema. Decorar é conseguir reproduzir essas palavras de olho fechado, lá na hora. Essa é a primeira coisa. Abriu o tema de redação, decora as exatas palavras do tema. Passo 1. Passo número 2 é escolher, para esse tema que já foi decorado no passo 1, passo 2 é escolher uma causa e uma consequência.
Por quê? Porque todo o tema do Enem vai ser um problema social e ele tem causadores e ele tem efeitos, tá? Então, tu vai escolher uma causa e uma consequência, tá? E o passo número 3 é planejar o D1, o desenvolvimento 1, né? O segundo parágrafo do texto, a partir da causa, e o D2, o desenvolvimento 2, o terceiro parágrafo do texto, a partir da consequência, né? Só para quem está muito perdido, a redação do Enem padrão, o mais comum é que ela tenha 4 parágrafos, é isso que a imensa maioria das redações acima de 900 fazem, né? Introdução, primeiro parágrafo, desenvolvimento 1, segundo parágrafo, desenvolvimento 2, terceiro parágrafo e conclusão. Acho que isso é bem comum de ouvir, introdução, D1, D2, conclusão, tá? A ideia é basicamente que na introdução a gente apresente o tema, apresente o que vai ser trabalhado no D1, apresente o que vai ser trabalhado no D2, tudo na introdução. No desenvolvimento 1, nos aprofundamos em cima daquela ideia apresentada na introdução. No D2, nos aprofundamos na segunda ideia apresentada na introdução. E na conclusão, fazemos proposta de intervenção. O ideal é que sejam feitas 2, pode ser feita uma só, né? Mas a proposta tem que resolver a treta que foi focada no D1 e a treta que foi focada no D2. É isso que todas as redações acima de 900 fazem. Isso é o que elas fazem. Os 7 passos são um caminho para tu também conseguir fazer isso indo direto ao ponto, pensando melhor, pensando de maneira mais segura, escrevendo melhor, escrevendo de maneira mais segura, sabendo que o teu texto vai fazer o que tem que ser feito, né? Então, esses 3 primeiros passos, eles organizam a tua cabeça, organizam o teu planejamento, né? Claro que decorar as palavras do tema não quer dizer que tu não vai ler os textos de apoio, pelo amor de Deus, tu vai ler o texto de apoio, vai entender. Muitas vezes o texto de apoio nos dá de graça a causa e a consequência. O texto de apoio já nos explica qual é o problema ali abordado, já explica qual é um causador possível, que consequências ele pode ter, negativas, né? Então, decorar as palavras do tema é porque essas palavras exatas têm que estar internalizadas em nós para que a cada frase que a gente escreva na redação, a gente não se perca do tema. Porque quando a gente fica pensando demais em repertório, em ideias incríveis, é muito comum que as nossas frases comecem a se perder no meio do caminho e lá pela linha 15 a gente nem sabe mais onde tá. Não sabe de onde saiu, onde tá e para onde vai. Então a gente decora as palavras do tema, escolhe uma causa, escolhe uma consequência no passo número 2 e planeja que o desenvolvimento 1 vai ser só sobre a causa. Eu vou falar todo o desenvolvimento 1 sobre aquele causador do problema e todo o desenvolvimento 2 sobre a consequência do problema. Qual é a ideia? A ideia é que nesses 3 primeiros passos tu consiga ter um raio-x do teu texto. Tu já consiga visualizar, né, que no desenvolvimento 1 tu vai apresentar o tema com todas as suas palavras, já vai anunciar uma causa do tema e uma consequência do tema lá na introdução. No D1, tu vai aprofundar essa causa. No D2, tu vai aprofundar a consequência, vai desenvolver, por isso que o nome é desenvolvimento, tu desenvolve aquilo que tu introduziu e na conclusão vai ter uma proposta com a causa, outra com a consequência. Ponto, acabou, né? Acabou. Só para te dar um exemplo breve, pegando o tema do Enem de 2020, que era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Decorei o tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Qual seria uma causa para o estigma, né? Ah, Felipe, se eu não souber o que é estigma, será que eu não tenho que engolir um dicionário? Não, o tema explicava o que era estigma, o texto de apoio explicava. Estigma é olhar as doenças mentais como frescura, nessas palavras inclusive, né? Como se fosse uma coisa desimportante. Então, vamos lá. Por que as pessoas olham para doenças mentais com estigma? É uma causa, porque as pessoas têm pouca informação. Então, a população desinformada é uma causa. Tá? Qual é a consequência negativa de quem tem doença mental ser estigmatizado? A doença mental da pessoa se agrava e chega em casos mais extremos, tendo que ser hospitalizada e em casos mais extremos desencadeando suicídio, né? Então beleza, tá feito, né? Então vamos lá, na introdução eu vou dizer que o estigma associado às doenças mentais se deve à desinformação por parte da população. E em casos mais graves se desenvolvem, né, necessidade de hospitalização e até a pessoa pode chegar à morte, né, por isso que é uma doença. Como toda doença, se ela se agrava, ela acaba com a vida de alguém. Tá? Então, causa e consequência, no D1 eu vou falar que a população não tem informação
não entende, não tem conhecimento, julga sem saber, acha que depressão é frescura, não tem informação. No D2, em casos graves, né, essa parte da população que tem doença mental, que não é assistida, que é estigmatizada, acaba, bom, não é tratado, ela se diminui, ela também se julga fraca, quando na verdade ela só está doente, ela acha que ela é insegura, quando na verdade ela tem uma doença não tratada, aquilo se desenvolve, se agrava, evolui de uma forma descontrolada e ela tem que ser hospitalizada e pode até chegar à morte. Esse é o meu D2. E na conclusão, eu vou fazer uma proposta para informar a população, já que eu disse que o problema é desinformação, e uma proposta para tratar essas pessoas, já que eu disse que elas não estão sendo tratadas. Acabou. Acabou. Por isso que eu faço redações. Aqui no meu YouTube tem umas lives que eu fiz, que a galera escolhia o tema e eu fazia a redação na hora, fazia em 23 minutos, em 30 minutos, em 32 minutos. Nos meus stories lá no Instagram tem redação que eu fiz em 12 minutos. Às vezes os alunos das minhas plataformas dizem, eu não sei escrever sobre esse tema aqui. Eu pego o tema sem nunca ter ouvido falar sobre ele e em 6 minutos eu faço um planejamento, porque eu aplico os passos. Eu ensino aquilo que eu faço. Né? Então, esses são os 3 primeiros passos. Decora o tema, escolhe causa e consequência, planeja D1 e D2. O 4º passo é começar a escrever a redação. Então, eu vou colocar a primeira linha no papel depois de ter... Olha como é metodológico, tu tem que seguir o método. Não adianta achar que tu seguiu, né? Isso já aconteceu alguns alunos. Eu segui os teus passos e não tirei 900. E eu dizia, me manda a redação. Eu li a redação, não tinha seguido nada. Não tinha feito nada dos passos. Então, eu não posso achar que eu usei o Teorema de Pitágoras, se eu não usei. É muito rígido, né? Então, passo 1, passo 2, passo 3. Passo 4, começar a escrever. Como que tu vai escrever a redação? Com as palavras mais simples o possível, como se tu estivesse falando com alguém. Tu vai dizer assim, as pessoas que têm doenças mentais podem chegar a casos graves. Como é que tu vai botar na redação? As pessoas que têm doenças mentais podem chegar a casos mais graves. Ponto. Ponto. Correndo risco de vida. Acabou. É isso. Então, o 4º passo é começar a escrever a redação sempre com frases curtas e palavras simples, tá? Sempre com Eita, o meu celular aqui que eu tô gravando tá acabando a bateria. Meu Deus do céu, vou ter que... Tomara que ele aguente até o final desse vídeo. Bom, vamos ver. Agora eu vou ter que correr com os passos. O passo 4 é frases curtas e palavras simples, tá? O passo número 5 é colocar um conectivo a cada ponto final. Então, vê se faz sentido. Os passos vão conduzindo do pensamento à escrita. Abri o Enem, abri o tema. Decorei as palavras do tema, escolhi causa e consequência, planejei D1 e D2, comecei a escrever. Comecei a escrever, passou 2 linhas, coloquei ponto final. Vem o passo 5. Conectivo. Tem que colocar conectivo, isso é muito avaliado na competência 4. Né? Aquele conectivo clássico do início do desenvolvimento 1, em primeira análise, vale destacar inicialmente. Já consigo prever aqui alguém comentando, mas a minha professora disse que em primeira análise não pode mais. Olha, gente, eu não sei de onde que tiraram isso não é mais uma fantasia, não, desculpa, tá? Se eu não tiver tempo de responder, vocês respondam aí por mim, tá? Em primeira análise, no início do D1, e além disso, ou por outro lado, podemos destacar também, é muito importante marcar, no início do D1 que a gente está inicialmente aprofundando uma problemática apresentada na introdução. Além disso, vamos falar de outra problemática também apresentada na introdução. Inicialmente, início do D1. Além disso, também no início do D2. Tá? Esse é o passo 5. O passo 6, o 6º passo, é colocar um repertório cultural no desenvolvimento, porque aí tu tem linha, tu tem espaço para colocar o teu repertório e conectar com o que tu está dizendo. Né? Uma que uma aluna minha sempre usa, a Júlia Poirari usou várias vezes em temas diferentes, sempre tirou acima de 900. Quando a população está pouco informada, a gente pode usar a alegoria da caverna para entender que essas pessoas, segundo a lógica de Platão, né, estão vivendo como se estivessem dentro da caverna, distantes da realidade, julgando a realidade apenas pelas sombras. Elas estão iludidas pela pouca informação que tem. Fechou, acabou de usar a alegoria da caverna falando sobre pouca informação. Mas eu tenho que explicar a alegoria da caverna como uma teoria política de Atenas, decadente, após a morte de Sócrates. Não precisa de tudo isso, entendeu? Não precisa, é um texto de ensino médio. O teu texto vai ser lido em 60 segundos, tá? É isso que eu tô falando.
Esses são os fantasmas que tu tem que combater, e isso eu consigo combater muito melhor dentro da minha plataforma quando eu acompanho os alunos, porque eu vejo que eles entendem os passos, colocam em prática, mas começa a vir um monte de fantasma. Ah, mas me disseram o quê? Mas te disseram o quê? Para, entendeu? Bota em prática e vê a nota. Tá? Sexto passo, repertório cultural. Pode usar sempre o artigo 1º da Constituição Federal, que fala de cidadania e dignidade, né? Todo problema do Enem é um problema social e todo problema social afeta a cidadania ou a dignidade das pessoas. Na verdade, não tem como afetar uma sem afetar a outra, né? E isso fere o artigo 1º da Constituição Federal. Tá aí um repertório cultural que cabe para qualquer problema social, tá? Acabei de te dizer. E o sétimo passo é a proposta de intervenção. Vai chegar na conclusão, vai botar, portanto, cabe a alguém, a gente, fazer alguma coisa, ação, por meio de alguma estratégia, é o meio, o modo, para que se alcance algum objetivo. E essas duas propostas de intervenção tem que ter agente, ação, meio, finalidade, e tem que estar conectadas com os dois problemas que eu falei. Né? Se eu botei no D1 falta de informação, cabe ao poder público distribuir informação de qualidade sobre doenças mentais. Né? E se eu disse que as pessoas não estão sendo tratadas, de repente cabe à população se conscientizar sobre a gravidade desses problemas que podem sim desenvolver, gerar necessidade de hospitalização e em alguns casos até a morte. Ah, mas a minha professora, o meu professor, o meu Studigram que eu sigo, que eu amo, que faz dancinha no TikTok, eles me disseram que eu não posso usar conscientização. Cara, tá cheio de aluno meu tirando nota acima de 900. Alunos e não alunos também. Pessoas que não são minhas alunas também usam conscientizar na proposta de intervenção e tiram acima de 900. Esse é o problema. O teu problema não é redação, não é não saber o que fazer, porque eu tô te dizendo o que fazer aqui, do início ao fim. O teu problema é que tu tá muito presa ou preso em mitos. Eu acolho a tua prisão, tô tentando te tirar dela, mas eu só posso abrir a grade. É tu que tem que dar o passo para fora, né? Então esses são os 7 passos. Esse é o resumo deles, né? Tô explicando aqui em 15 minutos, mais ou menos, os 7 passos. E quero deixar marcado, né? Quero que tu entenda que isso é um resumo. Eu tenho uma plataforma completa em que eu tenho 7 aulas, né? Uma aula para cada passo. O passo número 1, eu posso dizer, decorar as palavras do tema, mas eu posso ficar meia hora falando apenas do passo número 1, da sua importância, da sua relevância, do quanto ele contradiz tudo o que a gente acha que tem que ser feito em redação. O que também prova que é um método, né? Então aqui estão os 7 passos. Passo 1, decorar o tema. Passo 2, causa e consequência. Passo 3, planejar o texto. Passo 4, usar conectivos. Desculpa, acabei de pular um passo, vou de novo. Passo 1, decorar o tema. Passo 2, causa e consequência. Passo 3, planejar o D1 e D2. Passo 4, começar a escrever o texto com palavras simples e frases curtas. Passo 5, usar conectivos a cada ponto final, no início do D1, início do D2 e conclusão. Passo 6, colocar repertório cultural, qualquer repertório desde que esteja conectado com a tua ideia. Especialmente eu sugiro no desenvolvimento 1 ou no 2, ou nos dois, né? E passo 7, fazer proposta de intervenção, com agente, ação, meio, finalidade e conectado com o que tu disse. Ponto. A tua proposta de intervenção, ela não tem que ser inovadora, não tem que ser criativa, ela não tem nem que resolver o problema social de verdade, porque ela não vai ser colocada em prática, ela só tem que estar conectada com o que tu disse. Ponto final, tá? Então, esses são 7 passos. Eu tô falando meio rápido porque eu tô com medo da bateria do meu celular acabar e me interromper, eu não consegui te dar tchau direito, inclusive se esse vídeo for cortado, eu não vou ter condição de gravar outro, tá? Minha vida é muito atarefada, eu tenho um filho de 1 ano nesse momento. Graças a Deus minha vida é atarefada, graças a ti que me acompanha, graças aos alunos, alunas e famílias que confiam no meu trabalho. E a bateria tá acabando mesmo, ela tá com menos de 5%, então a qualquer momento esse vídeo pode ser interrompido, por isso que eu tô falando com pressa para conseguir te dar tchau direito. Mas, o que eu posso te dizer, tu que veio até aqui, né? Coloca em prática os passos, vê o que tu acha, tira alguma dúvida aqui embaixo, talvez possa ter algum aluno meu que possa te ajudar, ou eu vou estar sempre aqui tentando te ajudar também. Distribui, né? Te inscreve no meu canal, dá o like aí. Se der o dislike, não tem problema, mas explica então o porquê que te incomodou aí, né? Mas na maioria dos casos, às vezes incomoda porque a pessoa não quer se desprender do que ela ouviu a vida toda, né? E eu respeito, tudo bem, cada pessoa tem o seu processo, as pessoas são livres para decidir ser aprisionadas, né? A liberdade também é isso, né? A liberdade de não querer ser livre também é a expressão da liberdade. Então esses são o resumo dos 7 passos. Eu criei aqui uma versão gratuita.
para qualquer um dar o play e ouvir. Vocês podem ouvir, né, ou assistir, ou tirar dúvida, mas o que eu peço para ti que veio até aqui, se fez sentido para ti, eu vou te pedir duas coisas. Coloca em prática nas tuas redações e vê as notas. Me conta como está sendo. Bota em prática lá no Enem. Eu quero que cada vez mais pessoas tirem acima de 900 com 7 passos, seja na versão resumida, seja na versão completa e mais aprofundada. E compartilha. Compartilha. Manda para alguém, entendeu? Muitas pessoas conheceram os meus 7 passos, mesmo o resumo, e tiraram acima de 900, conhecendo os 7 passos 7 dias antes do Enem. Às vezes 24 horas antes do Enem. Então, assim, esse vídeo pode ser visto 2 horas antes do Enem, e se a pessoa tiver coragem de parar de seguir o que disseram para ela e colocar os passos em prática, ela pode tirar acima de 900, isso pode mudar a vida dela e dar a ela o acesso a uma graduação. Algo que vale, no Brasil, de 150 mil a 1 milhão de reais. Sempre foi sobre isso que nós estávamos falando. A mudança do teu futuro e a conquista de algo milionário. Né? Enfim, quem é que tem 200 mil reais para pagar uma graduação? 300, 400, 500, 700? Quem tem? Né? Pouquíssimas pessoas. Por isso que é tão concorrido o acesso à universidade. Tá? Forte abraço. Eu sou o professor Felipe Pereira e estarei aqui à disposição. Nos vemos aí em outros vídeos, em outros momentos, tá? Esse é o resumo de 7 passos. Estou muito feliz de conseguir ter feito, estava planejando há bastante tempo ter feito, e agora estou aqui te entregando essa versão resumida, 0800, totalmente gratuita, do meu método de escrita para a redação do Enem, tá? Um forte abraço e até a próxima.